Eu resolvi gravar um vídeo áudio aqui, eu chamo de vídeo áudio, porque eu não me sinto à vontade em me filmar. Quando eu for visitar novamente o Beto Pinheiro, que é especialista em fazer vídeos, aí eu vou pedir para ele umas dicas de como gravar vídeos se filmando, porque ele ficou bom nisso. Espera eu aí, Beto, ainda vou passar aí. Mas antes disso, eu quero deixar registrado aqui esse vídeo, especialmente para falar do Putin, que é idolatrado por uma parcela da esquerda. Eu sou bastante resistente a essa ideia hoje em dia de esquerda e de direita, especialmente da chamada extrema direita, né? Eu acho que esses conceitos caíram meio por terra. Em primeiro lugar, existem, na minha visão, os legalistas humanistas e os golpistas horrorosos, tá? E eu me coloco na primeira situação. Sou um legalista humanista. No outro vídeo eu posso, de repente, até tentar explicar melhor isso, né? Mas sobre o Putin, ele tem um longo histórico, estou tomando uma bebidinha aqui que o Gabriel preparou para mim, de pessoas que lá na Rússia simplesmente morreram. Dentre elas estão pessoas que foram assassinadas, pessoas que foram assassinadas a tiros, pessoas que foram assassinadas envenenadas, pessoas que foram assassinadas atropeladas, e com uma incrível coincidência, essas pessoas eram críticas do governo totalitário, ou no mínimo autoritário, ditador do senhor Vladimir Putin. Tá, é uma história muito ampla sobre a extinta Rússia, que depois se transformou em União Soviética, que depois se transformou em Rússia novamente. Eu sei que isso merece um estudo amplo e tudo mais. Mas o Putin, ele é um ditador. Ele é um ditador, o Putin. Só para se ter uma ideia, uma vez teve um grupo de artistas na Rússia que fez uma peça lá teatral e que tinha uma música que criticava o governo autoritário dele. Ele simplesmente mandou prender os artistas por 2 anos, sem direito a visitas e nada mais. Então eu fico pensando, como é que esse pessoal que se coloca na esquerda brasileira e que obviamente detesta, contesta regimes autoritários, a possibilidade de um regime autoritário no Brasil, com o atual inelegível, né? Esperamos que continue assim e vá preso, porque já demorou demais também. Eles apoiam um governante assim, um governante que trata super mal os homossexuais. Na Rússia, a pessoa não pode ser homossexual. Ela é super maltratada. O Putin é ditador, é contraditório. Eu não posso ser, entre aspas, da esquerda, e eu já falei que dei um salto em relação a isso. Eu nem reconheço mais a esquerda e eu não estou sozinho nisso. Quem fala muito bem disso é o Vladimir Safatli. Ele falou: a esquerda morreu. Eu concordo com ele. A esquerda morreu. A ideia que nós temos de esquerda morreu. Tá? E o Putin invadiu a Ucrânia, invadiu com uma justificativa que não se mantém, uma justificativa inaceitável, porque a Ucrânia queria se aliar à OTAN. A Ucrânia é um país soberano, ela tem o direito de se aliar à OTAN. Gostem ou não gostem, isso não pode ser negado a ela, tá certo? A Ucrânia tem um governante, um presidente que é um idiota. Ah, no mundo está cheio de presidentes idiotas. Acabou de chegar novamente à presidência o senhor Donald Trump. Quem é mais idiota do que ele? Ele é supremacista. Ele fez no Madison Square Garden, eu sou péssimo em inglês, não sei como é que eu falei aí, poucos dias antes da eleição,
ele fez um discurso que foi mostrado pelo Emil Chad, extremamente supremacista, extremamente excludente, extremamente racista. Vamos invadir os Estados Unidos. Ah, mas não dá para invadir os Estados Unidos, né? Assim como não dá para invadir a Rússia. Então a Rússia, ela poderia, já que ela não queria que a Ucrânia entrasse na OTAN, brigar diretamente com a Inglaterra, com a França, por exemplo, né? Mas com esses países ela não quer brigar diretamente. Então vamos brigar com a Ucrânia. Vamos invadir a Ucrânia. E o que significa invadir? Significa bombardear o país, matar pessoas inocentes. Então não combina, não dá para defender esse cara. Não dá para defender esse cara. Ah, mas lá na Ucrânia está cheio de nazistas. No Brasil está cheio de nazistas. Quase toda semana tem alguma fala nazista no Brasil, inclusive no Congresso Nacional. Então, e como é que fica, né? O nazismo cresceu novamente no mundo inteiro, chama-se neonazismo, a gente chama de fascistas, tem muito a ver com as ideias nazistas. Ontem eu pesquisei, só por curiosidade, existem no mundo 59 países que são classificados, né, pelo relatório da democracia, né, como países autoritários. Dentre esses países está a Rússia. Tudo bem, alguém pode questionar como é feita essa classificação e tal, mas está a Rússia. A Ucrânia não está. Ah, mas o Zelensky é um idiota. Bom, se for bombardear países porque tem idiotas no poder, a gente teria direito, né, em tese, de bombardear a Argentina. Quem é mais idiota do que esse Milei? Então, gente, não dá para defender, sabe? O Zelensky, ele foi fantoche na mão das potências ocidentais? Sim, mas o país dele foi invadido absurdamente, absurdamente. E nesse lance de fantoche, ele foi traído agora pelo governo Trump. Foi traído, sim. Eu sou a favor do fim dessa guerra, acho que tem que terminar. Eu falei desde o começo que a Ucrânia deveria tentar negociar, porque ela não tem como combater a Rússia, tá certo? Mas ele resistiu à humilhação que ele passou lá com o Trump. O Trump não é bonzinho em nada, em nada. Ele está dizendo que ele quer paz, mas lá no Oriente Médio ele não quer paz. Lá em Gaza e na Cisjordânia ele não quer paz. Por ele passa o bombardeio total lá, expulsa as pessoas de lá e constrói, olha que coisa incrível, uma Riviera. Imagine que legal as pessoas vivendo, né? A burguesia decadente, horrorosa, pelo menos decadente culturalmente, do Ocidente, curtindo férias lá, né? Aproveitando o mar, em cima de mais de 50 mil pessoas que foram brutalmente assassinadas, inclusive milhares e milhares de crianças. Então é com essa gente que nós estamos lidando no mundo, com esses sociopatas, psicopatas como governantes. E dentre eles está também o Putin, que é um canalha. Ele é um canalha. Então eu acho uma tremenda contradição quem se diz de esquerda e é contra o autoritarismo apoiar esse canalha monstruoso. Ele é um verdadeiro ditador maldoso. Não dá, tá certo? Que fique bem claro isso na minha visão.